que está no livro, na carta do apóstolo São Paulo, carta do apóstolo São Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, apenas o versículo de número 10. Apenas o versículo de número 10, carta de Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo de número 10. Eu quero ver se a gente consegue ler bastante versículos nesta noite. Quero ser breve, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Louvado seja Deus. Vou repetir. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para os frutos da vossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero nesta noite ter a oportunidade de falar, creio eu, mais uma vez sobre crescimento espiritual, falar sobre maturidade espiritual, sobre imaturidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Seria propício justamente pegar esse texto para termos como base para a nossa vida cotidiana. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade de que esse texto escrito por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor, alguns versículos acima nós vamos notar e ver Paulo falando principalmente acerca da contribuição. Se não me falha a memória, nesse mesmo capítulo 9 e no verso de número 7, ele chega ao ponto de dizer de que cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama todo aquele que dá com alegria. E aí, alguns versículos mais acima, ele chega ao ponto de dizer de que aquele que semeia pouco ceifará. Louvado seja Deus. Mas aquele que semeia muito ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. E é bem verdade, irmãos, que ele chega ao ponto de externar justamente nesse verso de número 10, acerca daquele que é benevolente em relação à contribuição na obra de Deus. Porém, eu não quero me deter justamente em relação a isso, mas falar pelo outro lado em relação de que nós precisamos sim ser abastados, termos mais do que tudo a bênção de Deus, principalmente financeiramente falando, concernente à nossa vida. Mas mais do que isso, irmãos, muito melhor é chegar ao ponto de ter também um aumento em nossa vida espiritual, ter uma maturidade, um crescimento espiritual. É bem verdade de que uma criança, quando ela chega ao ponto de nascer, ela chega ao ponto de nascer da sua mãe, louvado seja o nome do Senhor, tem a sua infância, passa pela sua pré-adolescência, chega na fase da adolescência, entra na fase da juventude, chega, louvado seja o nome do Senhor, na sua fase adulta, e depois chega na fase da velhice, louvado seja o nome do Senhor, até chegar ao ponto de morrer e tudo se acabar. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, não é diferente em relação à nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. E eu provo isso dentro da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, de que de quanto aceitamos a Jesus, louvado seja Deus, passamos mais do que tudo. E Paulo, eu vou mostrar isso dentro da Bíblia, chega ao ponto de nos chamar de meninos, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Somos taxados como meninos, como crianças, que muitas das vezes precisa de todo o cuidado, precisa do leite, louvado seja Deus, para depois chegar num alimento um pouco mais sólido, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, irmãos, ele chega ao ponto de dizer justamente acerca disso, louvado seja o nome do Senhor, de que o Senhor ele é poderoso para multiplicar a vossa sementeira e aumentar os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor, os frutos da vossa justiça. Deus ele é poderoso para assim o fazer. É inadmissível alguém chegar ao ponto de permanecer dentro da igreja, louvado seja Deus, e se pergunta a ele ou a ela: quantos anos você tem de crente? Eu tenho 2 anos, eu tenho 3 anos. Louvado seja Deus. E muitos irmãos, infelizmente, louvado seja o nome do Senhor, não adquire, louvado seja Deus, com o passar do tempo, uma certa maturidade, ou melhor, um crescimento espiritual para com a sua vida. E eu vou mostrar dentro da Bíblia, irmãos, alguns episódios, louvado seja Deus, até mesmo questionado pelo próprio apóstolo São Paulo, louvado seja o nome do Senhor, em determinadas igrejas, pelo fato de que há tanto tempo está ouvindo a palavra, há tanto tempo está presenciando, vem para a igreja se for preciso, todo santo dia, e mesmo assim, não chega ao ponto de aprender nada, não chega ao ponto de absorver nada, não chega ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de crescer em nada, louvado seja Deus. E isso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é inadmissível, louvado seja Deus. Mas eu quero ler junto com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Efésios capítulo 4 e o versículo 15, louvado seja o nome do Senhor, acerca em quem devemos crescer, ou em quem devemos adquirir, louvado seja o nome do Senhor, crescimento espiritual para com a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. Louvado seja Deus. Paulo chega ao ponto de dizer mais uma vez aos Efésios, dizendo, louvado seja Deus, antes, segundo a verdade em amor, segundo a verdade em amor, louvado seja Deus, cresçamos. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de crescimento constante. Louvado seja Deus. Não podemos de maneira nenhuma, queridos, chegar ao ponto, louvado seja Deus, de aceitar a Jesus hoje e chegarmos ao ponto de continuar depois de passado praticamente 10 anos com a mesma mentalidade. Louvado seja Deus. É passado anos e anos, louvado seja o nome do Senhor, e ainda necessitais ainda de tomar leite ainda, precisa, irmãos, tem crente que infelizmente já tem tanto tempo de crente, louvado seja Deus, e você tem que ir com todo jeitinho, você tem que passar um melzinho na chupeta, para chegar e dar para ele, porque se você for, louvado seja o nome do Senhor, já com uma comida mais forte, né, se for com sarapatel, se for com uma buchada de bode, e dá para ele comer, irmão, dá um pirão, louvado seja Deus, ou então um baião de 2, a pessoa vai chegar ao ponto de comer, sentir pesado, quando menos espera, está passando mal. Louvado seja Deus. Mas tanto tempo já está dentro da igreja e ainda continua necessitando de leite. Louvado seja Deus. E Paulo teve assim a preocupação com os irmãos e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, louvado seja o nome do Senhor, antes, segundo a verdade, verdade essa em amor, cresçamos, precisamos crescer, cresçamos, louvado seja o nome do Senhor, em quase tudo. Não é o que diz a Bíblia? Não é o que diz a palavra de Deus, irmãos? Em quase tudo, não está aí em quase tudo, não? Em tudo. Em tudo, mas naquele que é o cabeça. E quem é esse cabeça? É o pastor? É o pastor José Wellington? Pastor Adeli? Pastor Ronaldo? Não, irmãos, é Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja. Louvado seja Deus. Cristo é o cabeça dessa igreja e nós precisamos crescer no Senhor Jesus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, mais do que tudo,
É inadmissível chegar ao ponto de presenciar ainda nos dias de hoje crentes, louvado seja o nome do Senhor, que ainda são tão imaturos dentro da igreja. Louvado seja Deus. E aí eu passo muitas das vezes a pesquisar dentro da Bíblia por que razão tais pessoas chegam ao ponto de agir desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia chega ao ponto de me dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, de que essas pessoas, infelizmente, irmãos, firmaram a sua casa, infelizmente, na areia. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem que construiu a sua casa na areia. Vai vir a prova, vai vir o vendaval, vai vir o tsunami, louvado seja o nome do Senhor, e automaticamente ela vem a ruína, ela vem abaixo. Porém, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, esse também eu quero assemelhá-lo, diz o Senhor, ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir também a mesma coisa, vai vir o tsunami, vai vir o vendaval, vai vir a fúria do vento, mas ela permanece firme. Por quê? Porque foi edificada na rocha que é Jesus. Louvado seja Deus. É bem verdade, irmão, de que você hoje presencia, louvado seja o nome do Senhor, uma decadência espiritual muito grande. Hoje a gente chegamos ao ponto de ver uma inconstância muito grande de crentes dentro da casa do Senhor. E eu chego ao ponto de examinar a palavra de Deus e vejo que tudo isso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é falta de crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Irmãos, o dono dessa igreja é Jesus. O dono desta igreja é Jesus. São poucos aqueles que conhecem a história de Jesus. São poucos aqueles que sabem verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, o motivo pelo qual o Senhor Jesus deixou a sua glória, chegou ao ponto de nascer de uma virgem, louvado seja o nome do Senhor, não ter a concepção humanamente falando em relação sexualmente entre um homem e uma mulher, mas foi introduzida através, louvado seja Deus, do Espírito Santo de Deus. E chegou ao ponto de nascer de uma virgem, ter o seu crescimento. E a Bíblia me diz uma coisa interessante. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 e o versículo de número 40. Lucas capítulo 2 e o versículo de número 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, ele chegou ao ponto de nascer, ter a sua infância, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, de que ele crescia, mas também chegava ao ponto de se fortalecer. E olha só a conotação bíblica dita aqui. Se fortalecia o que, irmãos? Fisicamente, no porte físico, fazia musculação, chegava ao ponto de tomar bomba? Não. Se fortalecia em quê? No Espírito, em Espírito, louvado seja Deus. E em Espírito apenas era o suficiente ser cheio do Espírito, precisava também ser cheio de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz de que a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja Deus. Irmãos, quanto tempo você tem de crente? Louvado seja Deus. Quanto tempo temos de crentes na presença de Jesus? Louvado seja Deus. E ainda se faz necessário, louvado seja Deus, muitas das vezes chegar e ensinar os ensinamentos do dito pelos oráculos. Tem crente que ainda precisa ouvir os ensinamentos dito pelos oráculos, porque até então, irmãos, já esqueceu de tudo aquilo que foi dito lá atrás. E eu digo isso, querido, biblicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz, louvado seja Deus, a palavra de Deus olha só aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e o versículo de número 13, que diz assim, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso de número 13, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com
os outros. Olha só que coisa linda. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não é eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Tá? Paulo chega ao ponto de dizer: olha, eu vos louvo. Chega ao ponto de vos louvar. Louvado seja Deus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. Porque a vossa fé, ela faz o quê? Cresce. Cresce, não é muito, não, é muitíssimo. E ainda, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Não há divisão dentro da igreja. Não há acepção de pessoas dentro da igreja. Não há esse negócio de eu dar a paz do Senhor para o irmão Diácono Blanco e não dar a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para o irmão Janilson. Não tem disso. Não tem esse negócio de eu chegar ao ponto de me direcionar para cumprimentar o irmão fulano, e quando eu avistar que Beltrano ali está, eu acabo muitas das vezes até, sabe, me omitindo de cumprimentar aquele que eu gosto, porque está perto daquele que eu não gosto. Não tem isso, irmãos. Louvado seja Deus. Precisamos crescer na fé, queridos. Precisamos crescer, e a palavra nessa noite vem justamente sobre isso, irmão. Precisamos crescer espiritualmente. Não adianta passarmos dias e dias, anos e anos. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e continuamos da mesma maneira. Paramos, ficamos estáticos. Não crescemos em hipótese nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus chegou ao ponto, Paulo chegou ao ponto de dizer: olha, eu chego ao ponto de vos louvar. Louvado seja Deus. De vos louvar, sabe por que razão? Pelo fato de que a vossa fé cresce. A vossa fé cresce e o amor de cada um de vós aumenta a cada dia uns para com os outros. Louvado seja Deus. E Jesus, ele chegou ao ponto de dizer numa certa ocasião, indagado até mesmo pelo seu discípulo, louvado seja Deus: Senhor, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Senhor? Louvado seja Deus, querendo se justificar. Louvado seja Deus. E o Senhor faz uma parábola dizendo: olha, um certo homem estava descendo por um caminho e foi pego por assaltantes, foi pego por marginais, ao ponto de roubar tudo aquilo que ele tinha, dando-lhe uma surra, deixando quase morto à beira do caminho. Louvado seja Deus. Daqui a pouco passa o sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, e ao avistá-lo ali, passou ao largo. Louvado seja Deus. Daqui a pouco vinha o levita também. Quando olhou o homem ali jogado, quase morto, passou ao largo também. Louvado seja Deus. Daqui a pouco vem o samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Desceu da sua cavalgadura, chegou ao ponto de pegar aquele homem, tratar as suas feridas, colocar em cima do seu cavalo, desceu até uma hospedagem, chegou ao ponto de dizer para aquele homem: olha, cuida dele, e se alguma coisa ainda ele precisar, quando eu voltar eu chego ao ponto de te pagar. Jesus olhou para aquele homem e disse: agora me diz uma coisa, quem é o próximo dele? Ele, com um ar de impetulância, não quis nem chegar ao ponto de mencionar o nome samaritano, mas chegou ao ponto de dizer: aquele quem usou de misericórdia para com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não podemos ser hipócritas de maneira nenhuma. Tem muitos sacerdotes dentro da igreja que, quando vê alguém caído, passa de largo. Tem outros que até se dizem levitas, quando vê alguém, louvado seja o nome do Senhor, à beira do caminho, passa de largo também. Mas nesta noite estamos aqui, irmãos, para crescer espiritualmente e sermos verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ou eu cresço, irmãos, ou eu fico estático. Louvado seja o nome do Senhor, apenas parado, achando que estou crescendo. Louvado seja Deus. E esses homens crescia na fé. Crescer na fé, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, é aquela pessoa que vê a dificuldade, louvado seja Deus, e chega ao ponto de dizer: olha, Deus vai me dar a vitória, Deus vai nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, a pior coisa é você lidar com um crente desanimado, crente murmurão e que tem a fé estática, sabe? Aquela fezinha muito menor do que um grão de mostarda. Louvado seja Deus. Tudo para ele está ruim, tudo para ele vai de mal a pior. Louvado seja Deus. Mas a fé desses homens, irmãos, crescia todos os dias, crescia de maneira muito grande. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia estamos lidando, irmãos, com crentes dentro da igreja, em que você precisa suar a camisa para tentar mais do que tudo ensinar e dizer: olha, Jesus, Ele quer mais do que tudo que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma, meus queridos, estar parados no tempo, estáticos. Louvado seja Deus. Tem casais, louvado seja o nome do Senhor, que não crescem espiritualmente nunca. Louvado seja Deus. Tem obreiros, irmãos, que não crescem espiritualmente nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor, vão mais além, nunca adquire maturidade. Louvado seja Deus. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer de que o tempo de crescer ainda está sobre essa dispensação, sobre esta igreja, para nos advertir e dar um chacoalhão e dizer: olha, como é que você está? A tua vida espiritual já cresceu um degrauzinho? Já subiu mais um degrau? Começa a subir ainda mais, começa a crescer dia após dia. Louvado seja Deus, para que a tua vida não venha de maneira nenhuma decair. Louvado seja Deus. Irmão, não adianta estarmos aqui em cima e quando menos esperar, louvado seja Deus, achar que está muito bom ali onde estamos. Não, irmãos, pelo contrário, precisamos subir a cada dia mais e mais. Louvado seja Deus. Chegar até a condição de varão imperfeito. Não é assim? Sim ou não? Varão perfeito. A nossa luz, ela precisa irradiar, irmãos, dia após dia, até virar aquela luz perfeita. Um certo menino que chegou ao ponto de nascer, a sua mãe chegou ao ponto de colocá-lo a serviço da casa do Senhor, e a Bíblia diz que ele crescia também, irmãos, talvez da mesma maneira a qual crescia Jesus. Para que a gente não venha a ser parcial. Alguns podem até pensar: mas era Jesus. Mas olha só o que diz lá, primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e o versículo 26. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante de quem? Abra a Bíblia aí, querido, abra a Bíblia. Marque aí. Louvado seja Deus. Tome como exemplo para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. E o menino crescia, e o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Olha só, era notório. Que maravilha. Crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. Havia reconhecimento por parte do homem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crescia. Hoje, irmãos, olha, está tão difícil, querido. Está tão difícil de você levantar obreiros. Estamos numa situação difícil, irmãos. O ministério está passando por uma situação difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos estão apenas pensando, supostamente pensando, de que pegando apenas uma credencial colocará em seu bolso e posso chegar ao ponto de sair, marcar em números, fazer a minha agenda e sair aí pregando aí, ó, pelo esse Brasil afora. Alguns chegam ao ponto de comprar terno de pregador, mala de pregador, aquelas, né, estilo 007, coloca lá um sapato de couro alemão, passa aquele gel bem gostoso no cabelo e sai com aquele hálito puro de bala de hortelã e vai pregando e vai dizendo: olha esse, olha aquele, olha Jesus está aqui, olha o anjo está ali, olha só o anjo está voando aqui, o anjo está voando acolá, olha só o sapato de fogo, a meia de fogo, olha só a calça de fogo, olha só isso, olha só aquilo e tanta coisa. Recebe aí a chave da casa, recebe aí a chave do apartamento, recebe aí a chave da minha casa, minha vida, recebe aí a chave do CDHU e vai vir tanta coisa. E o povo nessa, muitas das vezes, glória a Deus, aleluia, aquele é, ai, já chama até, se for preciso, irmãos, já vai chamar até, já vai até intitular, não, o senhor precisa estar lá em Camboriú,
Não, o senhor precisa estar lá em Camboriú. O senhor, não, o senhor com certeza é reverendo. Não, o senhor provavelmente deve ser pastor. E não, e assim sucessivamente, irmãos. E quando você vai ver a fundo mesmo, louvado seja o nome de Deus, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender, crescer na graça. Glória a Deus. Crescer na graça. Sabe? Louvado seja Deus. Interessante que Jesus, ele me dá o exemplo de que mesmo ele sendo Jesus e Senhor, tinha determinadas ocasiões em que ele curava as pessoas, não queria glória para ele. Não queria. Chegava ao ponto de dizer, olha, estou fazendo isso, mas não diga quem te fez isso. Hoje é diferente. Olha, o Senhor manda te dizer assim, assim, assim. Quando receberes, suba do púlpito e diga o meu nome. Diga quem foi o profeta que profetizou e você recebeu. Pronto, para quê? Para que eu possa ter glória. Para que os holofotes possam estar voltados para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito bom, irmãos, crescer na graça. Na graça do Senhor. Louvado seja Deus. Chegar ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de ficar muitas das vezes na sua posição. Louvado seja Deus. E quando menos esperar, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, queridos, estarmos na condição de Davi. Muitas das vezes pastoreando ovelha lá no meio do pasto. Louvado seja Deus, se sujando no meio da lama, estando até fedendo. Louvado seja o nome do Senhor, a fezes de animal. Louvado seja Deus. E mesmo assim, Deus chegou ao ponto de contemplar ele lá. Deus olhou para ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olhou para ele lá, ruivo, baixinho, louvado seja Deus, menor de todos os seus irmãos, que eram altos, fortes e formosos, estava lá. Louvado seja Deus. Acabaram-se os mancebos. Não, existe uma ainda, que está bem longe apacentando as minhas ovelhas. Então deixa eu te dizer uma coisa, Jessé. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar aqui. Louvado seja Deus. E mesmo depois de ser ungido como rei, irmãos, Davi não chegou ao ponto de tomar o trono, não. Davi já era ungido rei. E mesmo assim, chegou ao ponto de receber a perseguição de Saul, recebeu a inveja de Saul, foi quase morto, louvado seja Deus, andou muitas das vezes perambulando em cavernas, em povoados, louvado seja o nome do Senhor. Não pense você e eu, de que depois de que foi eleito ou foi ungido como rei, já foi logo para o trono, não, irmãos. Precisava passar pela escola de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser alguma coisa, querido? Vai andar verdadeiramente na escola de Jeová. Começa a pagar o preço em nome de Jesus, para que você possa adquirir experiência. Comece a tomar cusparada na face, comece a tomar tapa na face, comece a tomar ovada, e aí você vai começar a aprender e reconhecer de que Deus verdadeiramente é tudo e nós não somos nada. Começa a andarmos na escola de Jeová. Tem crente, irmãos, que está pedindo para Jeová fazer como queria Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, Senhor, tira de mim. Só que o Senhor olhou e falou assim: não vou tirar não, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí, tá bom para você? Tá bom ou não tá? Ah, mas se o Senhor não tirar o espinho na carne, eu não vou ser mais crente, não. Ah, filho, então não cresceu ainda. Querida, não cresceu ainda. Louvado seja Deus. Ah, se ainda ele pisar no meu pé, ainda eu tenho vontade de quebrar a cara dele. Tenho vontade de matar ele. Tenho vontade de esbofetear ele. Eu sonho, pastor, eu sonho. Eu sonho pegando no gargalo dele. Oh, querido. Ah, pastor, e se ele me trair, eu mato. Ah, querido, tem que aprender. Está crescendo espiritualmente. Está fazendo o que na igreja? Emanou que estou para dar. Da macaia nutria que era estéreo. Está fazendo o que? Vindo para a igreja então, querido?
Está fazendo o quê? Está perdendo seu tempo então vindo para a igreja? É isso? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, precisamos vir para a igreja para aprender. Aprender e colocar em prática. Louvado seja. Ninguém é dono de ninguém. Não. Traiu? Não queria, né? Então vai você para lá e eu vou para cá. Ponto. Não, crente, irmãos, que é crente que se preze, não fica com esse negócio de ficar lá amolando facão, não. Olha, isso aqui é seu, hein? Passa pelo lado errado que você vai ver. Não, de jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão Carlos, uma vez aqui, uma quinta-feira, chegou ao ponto de falar, irmãos, até mesmo baseado em cima disso, louvado seja o nome do Senhor, sobre maturidade espiritual, em que muitas das vezes assistimos até noticiários em que pessoas são pegas, estupradores, homicidas, que chegam ao ponto de tirar a vida de um, a vida de outro, terroristas que estão lá, como eu cheguei ao ponto de ver um vídeo, louvado seja Deus, em que um terrorista chegou ao ponto de colocar um certo homem que de joelhos e pegou ao ponto de chegar e decepar a sua cabeça e colocar a cabeça segurando pelos cabelos do lado do ombro assim, e dando risada. E aí a gente com um velho homem começa a trabalhar e fica, Senhor, mata ele, faz isso também com ele. Louvado seja Deus. Daqui a pouco o Senhor chega ao ponto e diz, mas meu servo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu tenho prazer na morte do justo. Do justo eu tenho prazer, na morte do ímpio eu não tenho. E se eu, sendo Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, quanto mais você sendo um ser humano, fica querendo que eu mate os outros, rapaz. Louvado seja Deus. Quem gostar, irmãos, coma muito. Se não gostar, coma bem pouquinho, mas coma. Vamos crescer espiritualmente. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo chegou ao ponto. Eu vou mostrar dentro da Bíblia, né? É bom. Dentro da Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa. Olha só, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 1 e o verso 2. Vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Já pensou o que diz a palavra de Deus? Já pensou, irmãos? Paulo chegou ao ponto de dizer: olha, eu queria falar como a espirituais. Queria falar em coisas espirituais, em coisas, louvado seja o nome do Senhor, do céu. Mas como é que eu vou chegar ao ponto de falar de coisas do céu, de que ainda as pessoas ainda estão envolvidas nesta terra? Como é que eu vou falar sobre as obras de Deus lá no céu, falar sobre as coisas que estão por vir? Louvado seja o nome do Senhor, se ainda existem pessoas que estão mais acostumadas às coisas desta terra. Louvado seja Deus. Eu queria vos falar como a espirituais, falar acerca, louvado seja o nome do Senhor, do Espírito Santo, falar acerca do significado de ser batizado com o Espírito Santo com fogo, de ter a certeza, louvado seja o nome do Senhor, de ir para o céu, louvado seja Deus, ser levado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para uma terra, segundo diz a palavra de Deus, aonde emana leite e mel, aonde, louvado seja o nome do Senhor, existe ali ruas de ouro e de cristais, aleluia, onde que existem muitas moradas. Como chegarei ao ponto de falar acerca de coisas espirituais, e que se ainda existem pessoas que estão ainda no plano terrestre, estão mais preocupados em relação, louvado seja Deus, pastor, o carro no próximo ano eu vou pagar o IPVA. Oh meu Deus, como é que o Senhor pode, não dá para pregar sobre uma palavra aí de bênção? Como é que a gente faz para crescer?
materialmente, eu preciso adquirir aí Senhor, pastor, eu preciso. Tenho planos aí de comprar uma casa, tenho planos para isso, tenho planos para aquilo. Louvado seja Deus. Estamos mais preocupados apenas com as coisas terrenas. Estamos mais preocupados em saber se a irmã Mariaquinha está fazendo a lavagem da roupa dela, ou se ela está vindo com a roupa suja para a igreja. Estamos mais preocupados em ficar olhando, louvado seja Deus, se o casal fulano de tal está bem ou se está mal. Estamos mais preocupados com coisas infelizmente banais. Estamos mais preocupados, louvado seja o nome do Senhor, em ficar de Belém, nunca mais estou de bem com fulano e com Beltrano. Oh meu Deus, queria eu vos falar como se fala a espirituais, mas eu tenho que vos falar como a carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vos criei justamente com leite, mas já passou o tempo de tomar leite, já era, chega, precisa de algo mais sólido, precisa de vitamina de banana, ou Neston mais forte, mais encorpado. Esse negócio só leitinho com Toddy não dá certo não. Algo mais forte, para sentar no bucho e falar assim, agora eu estou saciado, pelo menos por hoje. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, o que diz Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, guarde bem isso. Olha só o que diz, é a Bíblia não, que está dizendo. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Louvado seja Deus. É aquilo que eu falo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ainda é menino, está sob o nosso cuidado, é uma coisa, né? É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas tem jovem, tem adolescente, tem até criança. Se chegar ao ponto, ele chega ao ponto de dizer assim, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita professora, não respeita ninguém. Não, eu sou dono do meu nariz, mas aqui a Bíblia diz, irmãos, enquanto ainda estiver sobre o teu cuidado, ainda estiver debaixo do teu teto, tem que estar mediante as ordenanças do Pai. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia, tá? Bíblia, se o teu filho não está aqui, a tua filha não está aqui, depois chega para ele e mostre lá, tá? Olha, cuidado. Enquanto estiver aqui ainda no meu teto, debaixo do meu teto, tem que andar conforme a minha determinação. Independentemente se você trabalha ou não trabalha, se já está emancipado, se já está maior de idade, não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter mais do que tudo, quer ter justamente a sua, como diz aqui a palavra de Deus, quer ter a sua herança, então casa e vai montar a sua casa. Não tem aquele ditado que diz quem casa quer casa? Não é assim? Então pronto, casou filhinho, aí sim, agora a mamãe e o papai não metem mais o bedelho lá na tua vida. Não pode. Se meter, você chega para ela e fala assim, mãe, opa, não é assim mãe, deixa eu mostrar aqui dentro da Bíblia. Papai, não, agora, não é assim não papai. Não, a Bíblia chega ao ponto de dizer, tomar e unir-se a sua esposa, e serão ambos uma só carne, e vai deixar pai e mãe, tá? Casou, vai se empirulitar para lá, agora vai fazer a sua vida lá, quebrou a cara, deixa, para criar maturidade, porque senão, meu querido, vai ser sempre o seu bebezinho, tá? Vai ser sempre a sua bebezinha. Vai pisar na bola, vai sempre estar lá na casa da mamãe, na casa do papai, e vai falar assim, os meus coroas vai me ajudar.
E não venha pedir para me orar não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Senão aí eu vou ter que falar a verdade e você não vai gostar. Então, mas aqui a Bíblia diz claramente: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, pastor, mas eu já não sou mais menino, mas ainda está debaixo do cuidado do seu pai e da sua mãe. Tá morando na casinha dele? Tá, tô. Então, filho, gostando ou não gostando, filho, tem que chegar ao ponto de... Pode achar ruim como for, pode esperar eu lá fora para me dar um rodo, mas eu vou continuar falando. Gosto ou não deixe de gostar. Irmãos, é Bíblia, precisamos crescer. Precisamos crescer, ter maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Pedro. Melhor, segunda epístola de Pedro, né? Paulo não, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 5 e o verso de número 6. Por isso mesmo vos empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Glória a Deus. Seja Deus. Isso, crescer, irmãos, dessa maneira é coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Chega ao ponto de empregar para a sua vida um crescimento. Louvado seja Deus. Não seja de maneira nenhuma uma pessoa, irmãos, adquirir crescimento para a tua vida, seja ela material, seja ela espiritual. É por esse motivo que a Bíblia diz que nós precisamos crescer em tudo. Eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso crescer materialmente, espiritualmente, sentimentalmente. Eu preciso crescer. Agora eu vou continuar com aquela mentalidade de criança. Criança, já está casado? Está. Quantos anos? Já temos 8 anos de casado. E continua agindo ainda dessa maneira, não crescendo em nada. Pastor, ela é assim mesmo. Ela tem essas birrinhas. Mas eu vou tolerando. Deus tem me dado graça. Graças a Deus por isso, filho. Pelo menos alguém está crescendo, né? Alguém está crescendo. Mas crescer em tudo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil crescer em relação ao nosso relacionamento com os nossos filhos, crescer em relação ao nosso convívio familiar e até mesmo no meio da igreja, o nosso convívio social. Precisamos crescer espiritualmente, crescer em tudo. Não adianta eu crescer apenas para cá. Digamos que eu seja uma pessoa, irmãos, que estou chegando ao ponto de crescer. Esse lado aqui é o meu lado material. Aí eu estou crescendo. A minha mão aqui está crescendo. Esse lado aqui é o espiritual. Se não acompanhar da maneira que está o meu lado material, o que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa defeituosa. Não é assim? Defeituosa. Eu vou ficar com a mão maior do que a outra. Ou então, se eu tenho as duas pernas, daqui a pouco eu tenho um lado aqui, a perna do lado direito é o lado sentimental, e aqui é o lado profissional. Eu estou crescendo profissionalmente, me relacionando muito bem com os meus amigos na empresa, né? Ou até mesmo dentro da igreja, e a minha perna vai crescendo. E aí o outro lado sentimentalmente, em vez de crescer também na mesma proporção, fica lá estático, ou então decai. Aí quando menos espera, a gente anda assim, ó. Aí vai receber o nome do rapaz que trabalhava comigo lá no Tatuapé. Eu cheguei para trabalhar e o pessoal chegou e falou assim: e o mentira, não chegou ainda? Mentira? Por que mentira? Porque mentira tem perna curta. Então, ele não chegou ainda? Não chegou. Então, irmãos, precisamos crescer em tudo. Louvado seja o nome do Senhor, crescer em tudo. Louvado seja Deus. Temos que ter conhecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente só adquire isso, irmãos. Permita-me dizer uma coisa:
Louvado seja o nome do Senhor. Falando francamente, deixa eu te dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente não chegar ao ponto, irmãos, de pegar essa palavra e examinar essa palavra, irmãos, a gente não vai crescer em nada. Em nada. Permita-me dizer que tem pessoa que ele chega ao ponto de pegar o livro de horóscopo e consegue chegar ao ponto de ler tudinho, mas não consegue ler um versículo da Bíblia. Um capítulo da Bíblia não consegue. Consegue chegar ao ponto de ver a revista de fofoca todinha. O que vai passar na novela tal, sabe tudo. Mas não chega ao ponto de saber nem de cor o Salmo 23. Nem de cor não sabe falar, recitar o Salmo 23. Louvado seja Deus. Precisamos crescer. Louvado seja o nome de Deus. Talvez não seja a palavra que muitos gostariam de ouvir nesta noite, irmãos. Mas eu não posso me omitir em relação àquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado e eu preciso transmitir à igreja. A palavra vem primeiramente para mim. E eu chego ao ponto de transferir a vocês. Louvado seja Deus. Agora, é claro, cabe à igreja saber se é bom ou se é ruim. Se é bom, a pessoa chegará ao ponto de pegar, colocar, louvado seja Deus, dentro do seu coração e vai aplicar. Porém, se achar que é ruim, vai deixar de lado. Louvado seja Deus. Mas depois, irmãos, chega ao ponto de sobrevir às consequências. Porque a Bíblia chega ao ponto de dizer tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso ele vai colher. Se ele plantar coisas boas, mais cedo ou mais tarde, ele chegará ao ponto de colher coisas boas. E poderá até chegar ao ponto, irmãos, louvado seja Deus, da pessoa em si não conseguir colher aquilo que plantou, mas os seus filhos vão colher. Seus filhos vão colher. Louvado seja o nome do Senhor. É a Bíblia que diz de que o Senhor visita da primeira até a quarta geração. Se for coisas boas, irmãos, a sua primeira geração, segunda, terceira, e quando chegar até a quarta, só coisas boas acontecerão. Mas se infelizmente acontecer coisas ruins, até gerações futuras pagarão pelo erro a qual eu e você podemos cometer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos aprender da palavra de Deus nesta noite. Chegamos ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de crescer na fé. Crescer na fé. Venha, querido, absorver da palavra de Deus. Venha orar. Venha jejuar. Venha buscar batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cresça espiritualmente. Faça um curso teológico. Louvado seja o nome do Senhor. Adquira conhecimento para a tua vida espiritual. Louvado seja Deus. Irmãos, não pare no tempo não. Não fique parado no tempo não. Porque mais cedo ou mais tarde, louvado seja Deus, o Senhor vem buscar a sua igreja e a gente vai chegar ao ponto de ficar. Não pare no tempo, pelo amor de Deus. Eu vejo e eu sou a favor, irmãos, eu sou muito a favor de ver jovens, adolescentes chegarem ao ponto de fazerem cursos técnicos, de fazerem faculdades, louvado seja o nome do Senhor, de crescer até mesmo profissionalmente. Eu acho muito bom e sou apoiador desse tipo de atitude. Porém, não adianta você crescer apenas um lado e o outro lado ficar parado. Não, pastor, mas eu estou fazendo, tá? Será que está? Porque o próprio Samuel crescia na graça diante de Deus e crescia diante dos homens também. E eu não vejo esse crescimento. Não vejo em hipótese nenhuma esse crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fiquemos com esta palavra. Pelo amor de Deus, eu imploro em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos mais do que tudo buscar conhecimento para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Você vai ver como é que você deve lidar, louvado seja o nome do Senhor, com a sociedade. Leia a Bíblia, examine a Bíblia e você vai encontrar, irmãos, como é que você deve chegar ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de se comunicar em relação a outras pessoas. Como é que você vai lidar com seu esposo, como é que você vai lidar com seus filhos, como você vai lidar, louvado seja Deus, com os irmãos da igreja. A Bíblia mostra tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia chega ao ponto também de dizer, quando chegamos ao ponto de colocar isso aqui para fora, a Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras Sagradas. O que tem de crente errando aí não é brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Se brincar, irmão, se brincar, tem pessoas aí, ó,
A Bíblia chega ao ponto de dizer: olha, cuidado para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Tem pessoa que está chegando ao ponto até de acreditar, sabia o que, irmãos? Na encarnação. Ô pastor, eu acho que isso aí deve acontecer, porque olha, a Bíblia diz aí acerca de Saul, quando ele chegou ao ponto de ir consultar a feiticeira de Endor, e aí ela chegou ao ponto de dizer: eu estou vendo, hein? Estou vendo aí o velho. O velho está vindo. E o homem chega ao ponto de dizer: então é Samuel. Então fala. Ele está falando assim, ó. E aí pronto. A pessoa daqui a pouco, quando menos espera, irmão, está aderindo a esse tipo de situação também. Tomemos cuidado, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos crescer espiritualmente. Querido, se até o prezado momento em que você aceitou a Jesus, e até hoje, quantos anos você tem de crente? Tem 1 ano de crente. Já cresceu alguma coisinha aí? Já cresceu, sabe, pelo menos um tantinho assim? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos adquirir maturidade, pelo amor de Deus. Maturidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a vocês e a Deus primeiramente, pelo fato de ver de que a vossa fé aumenta. E a aumentar a sua fé muitíssimo, chega ao ponto de presenciar de que o amor a qual vocês têm, ele aumenta ainda mais e mais. Mas é para quem? É de um para com os outros. De um para com os outros. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que esse amor venha a ser recíproco e verdadeiro. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele chegou ao ponto de dizer de que o amor seja não? Que o amor seja não? Onde é que está? Para aqueles que são leitores da Bíblia. Pastor, está na Bíblia. Onde é que está? Vocês que já têm 10 anos de crente, 5 anos de crente. Isso. Onde? 12:9 de quê? Romanos capítulo 12 e o versículo 9, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades. Aqui diz aqui, irmãos, para que a gente venha partilhar com o crente. É o que diz o texto aqui. Na sua Bíblia, como é que está escrito? Esse versículo de número 13. Eu devo partilhar com quem as minhas necessidades? Com os santos. Não é com crente não, irmãos? Não é crente não. Não é crente não? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, e a Bíblia diz isso: crente, até o diabo é crente, tá, irmão? Crê que estremece, mas não obedece. Há uma diferença de crente e há uma diferença de santo. Santo, você pode falar tudo, até intimamente, e ele não vai sair falando. Agora, crente, querido, Fala até o que não sabe. crente aí vai falar, vai até aumentar. Se brincar, vai até aumentar. Olha, eu vi. Você viu mesmo? Vi. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir os nossos regentes da mocidade louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Isso, separados. E depois, são os dois, a Jana e o Felipe. Aí está aí? Está trabalhando? Então tá certo. Vem os dois. Aí depois, quando os regentes dos adolescentes forem louvar, a gente recolhe os dízimos e as ofertas. Tá certo?
Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença queremos Te agradecer, ó Deus, por mais uma noite a qual o Senhor tem nos proporcionado. Guarda-nos, ó Deus, em regresso aos nossos lares em segurança, dando-nos uma noite de descanso, um sono reparador, preparando-nos para o dia de amanhã e todos os dias, Senhor, da nossa vida, até o dia da sua vida gloriosa, hoje e sempre. Amém, Jesus. Irmãos, outros, se não esqueça, sábado às 18h30, é aquele culto de ação de graça, né? Ensaio para os nossos adolescentes, 10h30 da manhã, não é isso? Isso, no sábado. E aquele culto de ação de graça no salão aqui bem próximo, pela passagem dos 15 anos da nossa irmã Vitória, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor possa estar com toda a igreja e todos possam dizer um amém bem forte. Amém! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmã Sara, fale comigo um minutinho, irmã Sara. Irmãos, olhe aí o